Olá, curiosos verdes, tudo bem com vocês? Voltei para mais um vídeo. Dessa vez vamos falar sobre microplásticos. Um assunto super recorrente, muito falado. A gente vê por aí as imagens dos rios lotados de plástico, os mares lotados de plástico. E sempre ouvimos falar que isso são microplásticos. E o que são esses microplásticos? Então vamos lá. Vamos voltar primeiro para a poluição dos rios e mares. A gente ouve muito falar sobre a poluição dos rios, dos mares, as famosas ilhas de plástico. Mas, Larissa, se eu for até esse lugar, eu vou realmente encontrar uma ilha de plástico, plásticos boiando? Eu vou ver realmente aquela ilha? Não, gente, ninguém vai ver uma ilha de plástico como a gente vê nas imagens. Normalmente essas imagens são ilustrativas. O que realmente existem são microplásticos que formam essas chamadas ilhas de plástico. Então eles vão, coletam a água e aí sim vêm esses microplásticos. E queria ver com vocês se vocês sabem qual é o país responsável pela maior poluição plástica nos oceanos. Quando a gente pensa sobre isso, a gente vai de cara pensar: é os Estados Unidos ou é a China, certo? A gente sempre ouve falar desses países como grandes consumidores de plástico. Mas o país que realmente tem a maior poluição plástica nos oceanos são as Filipinas. Sim, por que as Filipinas? Porque ali, gente, eles estão em um lugar isolado, onde só tem mar por perto. Então, por mais que haja uma coleta, tudo vai parar nos mares. Então, as Filipinas são hoje o maior poluidor dos oceanos e mares por conta de não ter saída do país, não tem onde aterrar aquele material, não tem onde descartar esse material de forma efetiva. Então, eles acabam indo para os oceanos e mares. E, pensando nisso, tem uma alta concentração de microplásticos. E o que são especificamente os microplásticos? Os microplásticos são partículas plásticas com menos de 5 milímetros. Algumas representações dizem 1 milímetro, outras 5 milímetros, então a gente considera os 5 milímetros. Abaixo de 5 milímetros são microplásticos. E de onde vêm esses microplásticos? Se vocês pudessem pensar e chutar, de onde vem o microplástico? Logo a gente pensa do plástico que a gente descarta. Mas não. As principais fontes de microplásticos, de acordo com os últimos estudos realizados, são da lavagem de roupas. Então, as roupas que a gente utiliza são, em sua maior parte, feitas de materiais sintéticos, como, por exemplo, o poliéster, o nylon. E esses materiais, conforme vão sendo lavados, vão soltando as partículas de microplástico. Outro emissor bastante comum de microplásticos são os pneus, o famoso pó de pneu. A gente roda muito com o pneu e acaba desgastando, tanto que em algum momento a gente precisa trocar os pneus. E esse pó de pneu é um grande contaminante também, é um grande gerador de microplásticos. E um outro gerador de microplásticos são os cosméticos. Sim, sabe aquele esfoliante que a gente adora para deixar a pele bonita? Ali são microesferas plásticas que dão aquele efeito de esfoliar. Além disso, também tem alguns aditivos de shampoos, condicionadores e outros produtos que são formados por partículas plásticas e geram os microplásticos. Então, quando a gente se banha ali, coloca esses microplásticos na água e eles vão para os rios e oceanos. Então, a utilização da embalagem em si não é um problema grande de microplásticos. O que é um problema são sim esses fatores que eu comentei e também o descarte incorreto. Como a gente comentou no último vídeo, a conscientização é muito importante. O descarte incorreto, obviamente, contribui para a degradação desse material plástico no solo, no mar e formação dos microplásticos. Porém, como eu disse, a grande parcela vem desses outros fatores, como as roupas, os pneus, os cosméticos, entre outros muitos tipos de plástico, como por exemplo as redes de pesca, são também um grande problema para a geração de microplásticos nos oceanos. Então, quando a gente vê, por exemplo, as propagandas de tartarugas com os canudos no nariz ou comendo sacolinhas de plástico, esse não é o maior problema dos plásticos. E com certeza são os microplásticos que a gente vê por aí. A chance da tartaruga pegar o canudo ou pegar a sacolinha é mínima, mas a chance dela ingerir esse microplástico proveniente das nossas roupas, do pneu e de outros elementos, aí sim é muito maior. Como a gente comentou no último vídeo, o plástico em si não é o problema, e sim a forma que a gente utiliza ele
e o descarte que a gente dá. Então, por exemplo, as roupas, a gente dar preferência para as roupas de algodão é sim um fator. Agora, as embalagens de uso único serem proibidas ou embalagens de plástico serem proibidas no geral, talvez não seja a solução. Até porque a maior parte da contaminação plástica não vem desses produtos. Esses produtos são uma pequena parcela de todo o plástico que a gente usa e acaba não vendo que utiliza. Então a gente utiliza ele no dia a dia e não para pensar, poxa, isso é plástico, isso pode estar sim contaminando o meio ambiente. Um exemplo são os pneus. A gente roda, roda, roda e esquece que ali tem um plástico, que ali está tendo uma grande contaminação. Então, vamos parar para pensar nisso. E agora vocês já conhecem sobre esse mundo dos microplásticos, onde eles se encontram e o que são as famosas ilhas de plástico. Tá bom? Qualquer dúvida, comenta aqui, deixa aqui, que eu volto para conversar com vocês sobre esse assunto.